Sejam bem-vindos a mais um podcast da Brokers Brasil. Eu sou Isabelle Polo, fundadora da empresa, especialista em marketing imobiliário, e hoje trouxemos mais um convidado de peso aqui para vocês. Ele se chama Mika Fermiano, tem apenas 24 anos e é um talento no mercado. Ele é CEO da Alfa Inteligência Imobiliária, uma imobiliária familiar no litoral norte gaúcho. Mika, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, velho. Prazer é Obrigado pelo nosso. convite, viu? Obrigada. Vambora. Bom, Mika, a Alfa ela é uma imobiliária familiar. Eu queria que você contasse aqui pra gente um pouco do que era a Alfa no passado, o que é a Alfa hoje e aonde o Mika entra nessa história. Tá, legal. Vou tentar aqui trazer um overview geral, um resumo, assim, um pouquinho da nossa história, né? Que eu acho que é uma história bacana. A Alfa, ela tem 9 anos de mercado. Ela é um bebê ainda, né? Mas ela foi fundada pelo meu pai, por isso que ela é uma empresa familiar, porque depois eu entrei na liderança, né? Mas ela foi fundada pelo meu pai, eu não lembro agora a data, 2016, eu acho. Mas enfim, foi fundada por ele. Meu pai já tem, acho que mais de 2 décadas já de mercado, na corretagem, né? Já passou por outras empresas, já está mais tempo no mercado, né? Focado no litoral norte gaúcho, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. E em um momento específico da vida dele, ele decidiu que era hora de abrir a Alfa. A Alfa foi inspirada num versículo bíblico, né? A gente é cristão e apaixonado por Jesus. Apocalipse diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E inspirado nesse versículo bíblico veio a Alfa, né? E aí meu pai abriu a Alfa há quase 10 anos atrás, sozinho. E aí começou a trabalhar com ele um corretor, e aí ele puxou um sócio, aí colocou um sócio no negócio, começaram a crescer a Alfa, né? Que na época era a Alfa Negócios Imobiliários. A Alfa cresceu muito, ganhou seu espaço no mercado, ficou ali, acredito que sendo a melhor imobiliária de Capão da Canoa, talvez, uma das melhores, né? Trabalho duro, foram crescendo aos pouquinhos, né? Com o pezinho no chão, com muita humildade, foram crescendo. Até que chegou um determinado tempo onde a imobiliária passou por um reposicionamento e um novo ciclo. Foi feita uma separação de sociedade de forma saudável, e acabou ficando eu e meu pai na loja, né? Com a Alfa Negócios Imobiliários na época. Nós tínhamos 4 lojas espalhadas pela cidade. Ficou eu e meu pai. E nós, e agora? O que nós vamos fazer? E nós tínhamos uma visão, né? Nós tínhamos uma visão clara de como nós queríamos construir uma empresa, de como nós queríamos ser visto, o tipo de cliente que nós queríamos atender. Nós tínhamos uma visão bem clara da cultura forte que nós queríamos implementar dentro do nosso ambiente, dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso negócio. E tudo isso começou a exigir de nós um posicionamento novo. Então foi a partir desse momento, que foi em 2024, eu acho que foi em 24, início de 24, março de 24, aonde estava eu, meu pai, as 4 lojas, e nós começamos daí a reposicionar. Formamos um novo time, fizemos downsize da empresa estrategicamente, né, que é enxutar ela de forma estratégica, ou seja, nós tínhamos 4 lojas, nós vendemos as outras lojas físicas e concentramos tudo na unidade, né, que era a nossa sede, com uma localização mais estratégica, enfim, tinha uma estrutura legal, e começamos a trabalhar. E aí, ao invés de nós querermos construir aí um posicionamento de quantidade, de muitos corretores, nós queríamos focar mais na qualidade, na exclusividade. Por isso que de 20 corretores que nós tínhamos mais ou menos, a gente fez aí um reposicionamento. Hoje nós temos 5 corretores da empresa, né? Fora os líderes do negócio. Fora também funcionário, enfim, hoje nós temos corretores, agentes imobiliários 5. Esses 5 hoje, graças a Deus, vem tendo um resultado extraordinário. Nós vendemos aí mais de 30% hoje comparado ao que nós tínhamos antes de 20 corretores. Então, mostrou para nós que o nosso posicionamento está caminhando em direção à nossa visão, que é menos quantidade, é mais qualidade, mais valor, menos preço. Entendeu? A gente focou no alto padrão, fizemos um reposicionamento da marca, então de Alfa Negócios Imobiliários foi para Alfa Inteligência Imobiliária, mudamos o logo da empresa, mudamos algumas cores, fizemos ali literalmente um reposicionamento, um rebranding da marca, e um ano depois aí a gente ainda está com aquela sensação de quem está começando, entendeu? Então, de forma geral, assim, bem resumida, essa é um pouquinho da Alfa, e quando a gente comprou a empresa, foi aí que eu tive a oportunidade de entrar como líder do negócio, né? Como CEO da marca. Então, hoje está eu e meu pai na liderança, que é literalmente uma união do meu pai com 2 décadas de mercado, com quem tem trajetória, com quem tem base sólida, com quem tem experiência, com quem tem credibilidade, com quem tem autoridade, com o cara que está chegando agora, tem 5, 6 anos de mercado, mas daí vem com a inovação, vem com a atitude, vem com a ousadia, vem com tecnologia.
entendeu? Que é o que a juventude também proporciona, né? Perfeito. Então essa união tem dado muito certo de pai e filho, e a gente tá com aquela sensação de apenas começando. Maravilha, Esse é um pouquinho do resumo. maravilha. Algo que a gente costuma dizer muito é que novos resultados exigem um novo posicionamento. Aham. Então, era uma empresa já com tempo de mercado, mas vocês foram para um caminho diferente. E seu pai tem muito tempo de mercado, você está no mercado imobiliário. E eu quero, você me trouxe para mim, eu trouxe a inovação, eu trouxe um pouco dessa juventude. Eu quero entender um pouco mais sobre o Mica, quem é o Mica dentro da empresa e o quanto posicionamento é importante para você, porque você falou várias vezes, a gente fez um reposicionamento, um rebranding. Como que foi levar isso para dentro da empresa? Como que seu pai ouviu isso? Como é que foi? Legal, então é importante entender um pouquinho, resumido, um pouco da minha trajetória para entender como faz sentido isso. Eu sou filho de corretor de imóveis, então na minha juventude, né, na minha adolescência, meu objetivo era o quê? Na minha infância era ser jogador de futebol, não era vender imóvel, não. Meu objetivo era jogar bola, mas não deu muito certo. Nossa, só que nesse meio tempo eu cresci vendo qual era a minha referência de corretor, era meu pai, dentro de casa. Então, desde pequenininho eu vejo um pouco dos bastidores do corretor, da vida do corretor, e sentindo um pouco o que o corretor sente, né? E eu sei bem que não é tenso, mas é muito bom. Enfim, com 18 anos, 17 para 18, eu comecei. 17 anos. Eu trabalhei ali uns 2 para 3 anos, entre os 16 até os 18, como agenciador de imóveis. Nosso mercado lá litorâneo, toda imobiliária tem um agenciador, que é tipo um office boy. É aquele cara que faz tudo. É o cara que pega a chave, é o cara que pega documento no registro, é o cara que tira IPTU, é o cara que faz tudo, mas a função principal dele é captar imóveis. É ele pegar seus 2 pezinhos, agendinha, caneta, e começar a andar pela cidade, batendo de prédio em prédio, perguntando se tem apartamento à venda para zeladora. E começar a trazer esses imóveis para dentro da empresa. Então era um captador de imóveis, né? Não que os corretores não captassem, mas o objetivo do agenciador era esse. E trabalhei ali algum tempo. Confesso que não tive uma boa experiência por causa de mim mesmo, porque minha cabeça não estava em trabalhar, minha cabeça não estava em evolução, minha cabeça estava em aonde? Jogar bola. Não estava ali em trabalhar, estava ali porque eu precisava ganhar um dinheirinho e tal, mostrar que estava trabalhando e fazer meu pai feliz também. E aí, na pandemia, eu vi uma oportunidade daí de trabalhar como corretor. Antes de entrar na profissão, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro curso de desenvolvimento humano chamado NAU, do Roberto Chiniachik, aonde eu tive a oportunidade de pegar um voo, vir para São Paulo. E aí, cara, aí desse momento em diante, que eu acho que foi em 2019 ou 18, aí eu tive uma virada de chave muito grande na minha cabeça. Por quê? Porque eu fui para um ambiente novo, eu me conectei com pessoas novas nesse lugar, e eu escutei coisas que eu nunca tinha escutado. Entendeu? Então, até então, eu nunca tinha lido um livro. Isa, quando eu voltei pra minha cidade, eu comia livro. Pra você ter uma noção, eu pegava um livro, eu lia ele, eu sublinhava ele, eu resumia todo o livro. Então eu comecei a entrar numa loucura muito, muito massa, que eu comecei a buscar com todas as minhas forças o quê? Evolução, conhecimento. E algumas fichas começaram a cair pra mim. Opa, essas pessoas que eu tô andando aqui, velho, não faz muito sentido. Esses papos aqui já não estão fazendo muito sentido. Então, de vez em quando eu saía com alguns amigos, tá, eu ficava, cara, isso aqui não vai me levar pra lugar nenhum, velho. Não dá, eu quero correr, eu quero avançar, eu quero crescer. E foi assim, minha jornada. Até hoje já foi mais de $500 mil investido em treinamentos, em mentoria, mastermind, de lá pra cá. Tive a oportunidade de ir pra Dubai também, num treinamento. Então, não quero muito falar sobre isso, mas se quiser eu posso falar. Mas assim, de forma resumida, fui fazendo bastante coisa. E o que aconteceu? Na pandemia eu vi uma oportunidade. Pô, agora eu posso virar corretor. Porque na minha cabeça eu tava querendo o quê? Evolução. Então eu pedi daí pra virar corretor, virei corretor de imóvel, tirei meu Cresci e comecei a trabalhar. E eu era apenas um corretor na imobiliária do meu pai, que nem os outros, eu não tinha regalia nenhuma, eu era um corretor de imóveis. Meu foco era o quê? Trabalhar e vender. Começar a crescer na profissão. E foi assim que começou. Fiquei ali uns 3 meses sem vender, aí fiz 1, 2 vendas no mesmo dia. E aí algumas chaves começaram a serem viradas na minha cabeça, de acordo com o que eu vinha buscando de conhecimento, com os lugares que eu vinha acessando e com aquilo que eu vinha aprendendo na profissão. Exemplo, na minha primeira venda, tu acredita que eu fiz uma venda de manhã de R$345 mil e à noite eu fechei outra venda de R$900 mil? Foi uma experiência muito bacana fazer 2 vendas no mesmo dia. Só que a mesma forma que foi uma experiência legal, eu coloquei um dinheiro na minha conta que eu nunca tinha colocado,
eu também me questionei naquele momento. Eu acho que esse é um ponto legal. As coisas vão acontecer na nossa vida e se a gente não parar pra pensar, se questionar, nada muda. Porque a partir de um questionamento eu comecei a mudar meu posicionamento. Qual foi? Cara, eu fiz uma venda de 345 mil, me deu um X valor de comissão. Legal, legal. Venda. Mas eu fiz uma de 900 mil, me deu Y valor de comissão. E a forma como foi feita essa venda foi muito mais legal. Por quê? Porque o cliente não pediu desconto. O cliente tomou uma decisão mais rápida de compra e um cliente com mais consciência. E aí eu me questionei e falei assim, opa, é isso que eu quero pra mim como corretor, eu quero trabalhar esse tipo de cliente. Então, a partir daí, lembrando, eu era apenas um moleque, né? Eu tinha 18 anos naquela época. Ainda sou um moleque, né? Mas enfim, de 18 ali pra 19, o que eu comecei a fazer? Cara, eu vou parar de olhar imóvel de baixo valor. Então, eu parei de olhar imóvel pequeno, comecei a olhar somente coisa boa. Os meus colegas me chamavam pra olhar, às vezes, umas coisinhas baratas, eu falava, não, não vou. E aí eu comecei a ser taxado como, tipo assim, tu é o superior, então, tal. Nunca tive uma recorrência de venda todos os meses. Porém, eu ficava ali um mês sem vender, daqui a pouco eu vendia. Era uma venda que equivalia aí a 3, 4 vendas de um colega, né? Por causa de um posicionamento. Eu entendi que tudo aquilo que eu focar iria expandir. Então eu comecei a focar em coisa boa. Comecei a focar no que eu queria vender, no que eu queria pra mim. E eu basicamente atraía isso. O cliente bom sempre caía pra quem? Sempre caía pra mim. Parece sorte, né? Nossa, é sorte. O pessoal falava assim, o Mikael tem estrela. O Mika tem estrela. Eu falava, tem estrela, legal. Mas no dia a dia, quando é pra olhar um imóvelzinho de 300 mil, eu não vou, vocês vão. Quando é pra anunciar um imóvel bom, vocês não anunciam, eu anuncio. Quando é pra estar buscando livro, treinamento, conhecimento, vocês não vão, eu vou. Então, tipo assim, a estrela é reflexo daquilo que você tá buscando. Tá entendendo? Os resultados que você tem é resultado daquilo que você tá plantando. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer o quê? Comecei a vender. Fui crescendo como corretor de imóvel aos poucos. Fui ganhando um dinheirinho legal com o meu trabalho. E fui investindo tudo que eu tava ganhando aonde? Não foi pra comprar imóvel. Ainda não tava nesse nível. Foi em treinamento, velho. Então, eu tive a oportunidade de pegar, botei lá 60 mil reais, fui pra Dubai. Fiz uma excursão lá com o Thiago Brunet e mais 30 empresários. Tive a oportunidade de participar de um mastermind aqui em São Paulo do Marcos Marques sobre negócios. Então, volta e meia, eu ficava o quê? Ficava um mês mais ou menos em Capão lá, trabalhando, fazia uma venda. Pra onde é que eu vinha? Eu vinha pra cá. Vinha pra esse ecossistema, vinha pra treinamento, curso, mentoria. E fui assim durante uns 4 anos, sozinho, né? Fui investindo tudo aí. Só que quando eu voltava pra minha cidade, Isa, o que eu pensava? Cara, não tá batendo isso aqui, velho. Tá muita diferença, tipo assim, de mentalidade, de conversa. Não dá. E aí eu tomei uma decisão, um posicionamento, que foi morar aqui em São Paulo. Então eu peguei minhas malas, minhas cuias, que nem o gaúcho disse, e me mudei pra cá. Vim morar aqui em São Paulo, morei lá no Alpha Stay, um estúdiozinho legal. Fiquei aqui morando durante 6 meses, trabalhei no imobiliário aqui do Bruno Shark, inclusive meu irmão do coração, gosto muito dele, é um amigo. Me abriu as portas, aprendi um pouco do mercado daqui, me conectei com pessoas novas, lugares novos, literalmente na prática, porque daí eu tava imerso a isso. Tava imerso, imagina. Até então, eu tinha comidinha na mesa feita pela mamãe, roupinha lavada, não precisava sair de casa, tava com dinheirinho legal. Pra que loucura, cargas d'água eu vou pegar e deixar tudo isso de lado, o conforto, que era confortável pra caramba, e vou vir pra um lugar onde eu não conheço ninguém, pra morar num estúdiozinho de 27 metros quadrados, zerado, assim, do nada. Qual o sentido disso? Naquela época, pra muitos, não fazia sentido nenhum, até me chamaram de louco. Mas eu tinha o quê? Uma visão. Eu tinha uma visão. Crescer no mercado, que tipo de homem eu queria ser, o tipo de pessoas, de lugares, de acesso que eu queria me conectar. E para isso exigia o que você falou agora, novo posicionamento. E um desses posicionamentos foi mudar para cá. Morei aqui durante 6 meses, não vendi nada. Gastei muito dinheiro, mas dinheiro bom, né? Gastei em lugares bons, porque eu fui comprando muita mentoria, essas coisas aí. Fui conectando com muitas pessoas, fiz muitas amizades. Até que Deus fala para mim voltar para minha cidade. Então eu volto para Capão da Canoa. No que eu volto lá, eu plantei algumas sementinhas aqui que eu colhi depois. Então tive a oportunidade de vender uma casa aqui no Gênesis 2, num condomínio fechado, uma casa de mais ou menos uns 7 milhões. Venda boa, e aí eu, cara, opa, deu resultado. Tudo aquilo que você planta, você colhe.
Então eu tô acelerando assim pra dar uma resumida, tá? Uhum. Tive resultado aqui, voltei pra minha cidade como corretor de imóveis. Discrepância gigante. Porque eu falei pra Deus assim, cara, eu não vou... Como é que eu vou voltar e vou dividir uma mesa de escritório com pessoas que pensam totalmente diferente de mim, que têm uma mentalidade diferente da minha? De que jeito? Como é que vai ser isso? Não descia pra mim. Então foi muito difícil voltar. Mas Deus mostrou pra mim que tudo aquilo que Ele me chama pra fazer tem um propósito. Então hoje o que eu tô vivendo como empresa, uma empresa familiar, só tá acontecendo porque eu voltei. Não teria acontecendo. Só tô aqui hoje porque eu voltei pra Capão da Canoa. Naquela época não fazia sentido nenhum eu voltar. Assim como um pouquinho antes não fazia sentido nenhum eu vim pra cá. Tá entendendo? Aham, você foi obediente. Exato. Colhendo os frutos. Porque eu tive uma experiência com Deus muito legal e depois dessa experiência eu prometi pra Ele que eu ia me colocar num lugar de dependência total. Eu ia obedecer, não importa o que Ele me pedisse. Por mais que eu fosse teimoso e reclamão. Uhum. Eu falei, vou obedecer. Então, se é pra voltar, eu vou voltar. Então, voltei. Então, no que eu voltei, comecei a trabalhar como corretor de imóvel. Comecei a vender de novo. Comecei a me estabilizar de novo no mercado, entrar de novo no mercado. E foi um tempo. Até começar a chegar nessa parte da história aonde a gente compra a empresa. Quando chegou nessa parte, o que aconteceu? Eu tinha 4, 5 anos de bagagem que eu não estava executando num negócio, estava executando para mim. Mas 4 a 5 anos eu fiquei imerso buscando conhecimento atrás de conhecimento, network atrás de networking. Para quê? Para chegar nesse lugar, nesse momento e poder aplicar agora tudo aquilo que eu estava aprendendo. E foi a partir de então, nos últimos 15 meses, quando a gente comprou a empresa, que eu tenho tendo a oportunidade de aplicar na prática. Então, o meu lugar hoje dentro da empresa é esse. Uhum. Hoje o dono da imobiliária não sou eu, né? O dono é o meu pai. Sou CEO do negócio. Eu lidero o negócio ao lado dele. Então, todas as decisões estratégicas dentro do negócio passam por mim. Desde o recrutamento de um agente até a decisão estratégica do negócio para frente. Uma meta, mudança de lugar, enfim. Então, tentei resumir um pouquinho da minha trajetória, mas é isso aí. Sou filho de um corretor, fui corretor de imóveis, sou corretor até hoje, por mais que eu seja CEO e líder de um negócio, hoje atuo como corretor diretamente. Tem que vender pra caramba, tem que trabalhar pra caramba e a venda, ela muda a nossa vida. Maravilha. Você falou muito sobre investir. Você investiu muito em você, investiu muito conhecimento. Uhum. Uma coisa que eu percebo no mercado imobiliário é que muitos profissionais buscam novos resultados fazendo a mesma coisa, que é uma loucura, porque se você espera ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes, decisões diferentes. Então, Sim. como você muito bem fala, investir em estarem nos ambientes certos, ao lado das pessoas certas e acessando o conhecimento certo. E eu vejo que posicionamento foi, desde o início da sua trajetória, um conhecimento que você sempre investiu, sempre buscou. Isso se reflete muito hoje no seu próprio posicionamento digital, por exemplo, mas também aqui ao vivo com você. Então, assim, você é muito jovem, tem 24 anos, mas a sua postura é diferente, a mensagem que você passa é diferente, a percepção de valor que você passa é diferente. Isso é Legal. posicionamento. Então, quando a gente olha para o seu Instagram, a gente tem essa percepção de que você é um profissional diferente. Uhum. E como que foi construir isso? Porque, geralmente, idade pode ser o quê? Uma objeção, mas não é o seu caso. Mas o que você tomou de decisão? Você é casado. O que você foi tomando de decisão ao longo do tempo que fez com que esse trabalho, em quem você é, começou a refletir também na forma que as pessoas te veem, na forma que você se apresenta nas redes? Bom, começou quando eu ainda era apenas um corretor da imobiliária. Mas a mentalidade, ela é a chave, na minha opinião, para tudo. Isso é muito papo de coach? É. Isso é muito coisa que o pessoal tá cansado de ouvir? É. Mas tudo aquilo que é clichê é verdade. Porque é fato. Só é clichê aquilo que é fato verdade. E a mentalidade hoje, ele é o primeiro ponto para você mudar seus resultados. Por qual motivo? Eu tava falando isso ontem na palestra lá que a gente tava lá. Cara, para você mudar os seus resultados, você precisa mudar seu comportamento. Então eu vou de trás para frente. Para eu mudar meu resultado, eu preciso mudar meu comportamento. Para eu mudar meu comportamento, eu preciso mudar o que eu tô sentindo, os meus sentimentos. Porque, cara, todo o comportamento que nós temos hoje, você tá aqui agora fazendo um podcast, tudo isso é reflexo do quê? Do seu sentimento. Eu tá aqui é reflexo do meu sentimento. E o meu sentimento é reflexo do quê? Do que eu penso. A Bíblia diz: assim como você pensa,
Você é. Então essa verdade já está escrita há séculos e séculos, né? Milênios. Assim como você pensa, você é. Exatamente. Então como estão os seus pensamentos? A você mesmo. Tem como eu controlar meus pensamentos? Sim, controlando o que você comunica. Então se você tem uma comunicação de vitória, você pensa no quê? Em vitória. Se você tem comunicação de derrota, você pensa em quê? Em derrota. E quando você pensa em derrota, você sente o quê? Um M, um derrotado, fraco. Teus comportamentos são o quê? De excelência? Ou são comportamentos de mediocridade? De mediocridade. Por quê? Porque você pensa que é um derrotado, você se sente um derrotado, você se sente fraco, você se sente medíocre. E por aí vai. Que tipo de resultado tem? Resultado medíocre. Resultado médio, mediano, fraco, baixo. Agora, vou dar para você 2 exemplos de corretor de imóvel. Eu vou chegar onde você quer, tá? Mas eu tô contextualizando aqui porque isso aqui é muito importante. Que foi o que me fez chegar onde eu cheguei e começar a construir o posicionamento que eu construí. Eu olhava para os meus colegas e os meus colegas representam, na época, representam a massa dos corretores de imóvel, tá? O que acontece? Tinha o Mikael e tem o restante que estava no ambiente. Por que o Mikael e mais 1 ou 2, 3 tem um resultado diferente do que o restante? Vamos começar a mapear isso aqui. Massa, tá? Corretor da massa, corretor genérico. Qual é o tipo de comunicação? O lead tá ruim. A imobiliária tá investindo pouco. O mercado tá ruim. Cara, a Selic tá alta demais. E detalhe, tá? Ele sempre quando ele tá falando isso, ele tá sentado na bancada tomando um café. Sempre que ele fala isso, tá sentado na bancada tomando um café. Ou seja, tempo ocioso. Muito tempo ocioso. Muito tempo ocioso. Então tá sentado na bancada tomando um café, e aí ele consegue encontrar um amiguinho que tá pensando igual a ele, e aí tá os dois tomando café e fala, cara, tá ruim, né, velho? Ainda arruma uma companhia pra reclamar. Ixi, tá, sempre tem arruma. Sozinho não consegue. Sabe por quê? Porque se ele tá sozinho, ele vai embora. Porque ele vai buscar, vai caçar um ambiente que tenha pessoas que pensam que nem ele. Exatamente. Tá entendendo? Por quê? Porque o sistema sempre vence. O problema é sempre o externo, nunca ele. Exatamente. Então esse é o tipo de comunicação da massa, tá? Vamos falar da massa, vamos falar do corretor que quer ser um corretor de alta performance. Corretor da massa, tá difícil, né, cara? Tá ruim. Cara, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que eu faço, cara, mas tudo dá errado, não tá dando certo. E vai. E sinônimos. Que tipo de pensamento o cara que comunica isso tem? O corretor, a corretora que comunica isso tem. Simples. Pensamentos ruins. Com certeza não são pensamentos bons. A comunicação dele reflete o que ele pensa. O pensamento dele reflete o quê? O que ele começa a sentir. Ele se sente o quê? Tem 3 tipos de crenças hoje. Crença de identidade a respeito de quem você é. Crença de capacidade a respeito do que você é capaz de fazer. Sua competência e de merecimento. O que você comunica está apontando diretamente, ligado diretamente a uma dessas 3 crenças. O cara que comunica assim, cara, eu não sei, mas eu não sei mais o que eu posso fazer. Nada muda. Eu não consigo, eu não sou bom. Cara, a Isa vai lá, ela faz uma coisa lá e dá tudo certo. Eu vou lá e faço 300 vídeos e não funciona. Cara, eu não sou tão bom assim. Não dá. Tá apontando diretamente a qual crença? A crença de identidade a respeito de quem ele é, ou seja, eu não sou bom, eu sou fraco, eu sou ruim. E a respeito de uma crença de competência. Eu não consigo, não dá certo. E o comportamento desse cara quando ele vai ligar para um cliente, quando ele vai fazer um atendimento, uma visita, quando ele vai passar uma proposta, quando ele vai negociar. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Muito bom. Dá um soquinho aqui. Ele já perdeu. Só que a raiz disso não é esse momento. Isso é a ponta do iceberg. O resultado é a ponta do iceberg. Só que a maioria das pessoas, elas não têm consciência disso que eu tô falando. Comunicação, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. Mudou isso, tu mudou teu posicionamento. Mudou teu posicionamento, tu vai mudar isso e vai mudar o quê? Teus resultados. Eu costumo falar para meus corretores assim. Cara, o resultado, a venda, você não controla. Foca naquilo que você controla. O que você controla? Resultado ou comportamento? Comportamento, porque o resultado não depende de você, o comportamento depende. Se o cliente vai dizer sim ou não, não depende de você. Mas o quanto follow-up você vai fazer, o quanto você vai ligar, o quanto você vai se relacionar, o quanto você vai fazer um jantar para se relacionar com o cliente, o quanto você vai atender bem ele, depende de quem? Depende de você. Então foca naquilo que você controla. O que você não controla é consequência do que você está controlando através do plantio, quando você está plantando, quando você está ligando, quando você está prospectando, quando você está visitando, quando você está em movimento. Que nem eu falei ontem, movimento gera energia gera o quê? Venda.
Não é movimento gera venda. Movimento gera energia. A venda, você precisa sintonizar nessa energia. Quem tem energia baixa não consegue acessar a venda. Por quê? Porque a venda tá numa sintonia diferente, é que nem rádio. É. Você precisa sintonizar na parada. Entendeu? Quando você sintoniza, as coisas. É impressionante, cara. As coisas começam a fluir. Então, quando você começa. O que eu quero dizer com isso? Quando você começa a estar sempre falando com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, comunicando as mesmas coisas, cara, você tá sintonizado com o quê? Você tá na mesma sintonia comparado a quem tá vendendo todo mês? Comparado a quem tá vitorioso, a quem tá comprando um carro novo, uma casa nova, quem tá investindo, quem tá palestrando, quem tá fazendo acontecer? Com certeza não tá. Com certeza não tá. Então é isso que eu comecei a me refletir naquela época. Agora respondendo a sua pergunta. Eu comecei a comunicar de uma forma diferente. Comecei a pensar de uma forma diferente. Meus resultados começaram a mudar. E eu desenvolvi a consciência seguinte, cara. Eu preciso me vender antes de querer vender o imóvel. Então a massa queria vender o quê? O produto. E eu, através de livro, vídeo, curso que eu vinha buscando, eu comecei a pensar de uma forma diferente e eu desenvolvi essa consciência. Antes de eu querer vender produto, eu quero que o cliente me compre. E eu entendi que isso é fato. O cliente não compra o que você vende, o cliente ele compra primeiro você. E para eu me vender, eu precisava mudar algumas coisas. Minha forma de me comunicar, minha forma de vestir, minha forma de me apresentar. Aí eu comecei a ver um potencial nas redes sociais, comecei a criar vídeo, comecei a fazer live, comecei a apresentar imóvel de uma forma diferente. Por quê? Tudo baseado em qual pensamento? O cliente vai me comprar. O que vai fazer ele me comprar? Então eu não queria endossar o produto, eu queria endossar o Mikael. Para quê? Para que o cliente se conectasse com quem? Com o Mikael ou com o produto? Com o Mikael ou com a Alfa? Com o Mikael. E as pessoas compram a percepção que elas têm de você. Exatamente. Sabia que a percepção ela é mais real do que a realidade? Exatamente. Ela é mais importante do que a realidade? Sim. É louco demais isso aí. Sim. Posicionamento assim, ó. Por que a água da Voz, ela é mais cara? Tá ligado na marca da Voz? Sim. Por que ela é mais cara que uma água normal? Sendo que o produto é o mesmo. Eu vou pegar essa água que nós estamos tomando aqui, vou pegar uma garrafinha da Voz, eu vou colocar lá dentro. Vou pegar a água da Voz, que talvez possa ser mais qualificada, e vou colocar dentro de uma água, uma garrafinha de água normal de plástico, e vou colocar as duas na sua frente. Qual que você valoriza mais? A garrafa da Voz. Por quê? Percepção. A garrafa, o preço dela é diferente, a forma que ela se apresenta é diferente. O desejo que eu vou sentir por ela é muito maior. Eu vou querer água mais cara. A não ser que eu não possa pagar por ela, mas querer eu vou querer ela. E você conseguir comprar uma água dessa, um relógio bacana, uma casa bacana, que tipo de sentimento gera em você? Eu sinto que eu sou capaz. Eu mereço, Eu sou mereço. capaz, eu sou bom, eu sou rico, eu sou rica. Por quê? Porque a compra, a venda, ela é emocional. Você compra aquilo que você acredita e aquilo que você se conecta, aquilo que tá mexendo com as suas emoções. E quando, detalhe, tá? Quando perde o time da emoção, você perde o time da venda. Porque venda é emoção. E o objetivo do corretor de imóvel, habilidoso, talentoso, técnico, é o quê? Persuadir o cliente, ser como se fosse um guia e levar o cliente até onde? Até eu conseguir expor a tua emoção para fora. Quando eu conseguir colocar você em um lugar de emoção, é nesse momento que eu te oferto o produto. Tá entendendo? E tem um ponto importante também, que é o quê? Imóvel é commodity. Você tem um imóvel na sua carteira, o Zezinho ali do lado vai ter também. Qual que é a diferença? Foi o que o Mika falou. É ele escolher comprar de você. E venda também é confiança. Então você prefere comprar de um corretor que tá no sentido visual, tá todo desorganizado, bagunçado, com aquela cara de desespero pela venda, ou aquele corretor que parece bem apresentado, que se comunica bem, que tem uma rede social que parece que transmite credibilidade e ele ainda te transmite confiança, porque você olha pra ele e ele se parece com você. Com quem que o cliente vai querer comprar? Exato. Então, assim, posicionamento, as pessoas confundem muito que posicionamento é só o posicionamento digital. Uhum. E posicionamento é muito além. É na vida, nos negócios, também nas redes sociais. As redes sociais são um reflexo de quem você é. Então, por isso que a sua rede social é uma rede social que transmite credibilidade, mesmo que você tenha 24 anos. Por quê? Porque são um reflexo de quem você é, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E o corretor, a rede social dele é um reflexo. Uhum. E aí a gente chega num ponto que eu vejo como
como que foi pra você, assim, pensar na sua estratégia de posicionamento digital? Eu vejo que a sua foto é diferente, os seus conteúdos são conteúdos muito bem feitos, tem uma estética envolvida, até da Alfa, inclusive, é uma rede social humanizada, tem pessoas ali, não é só um catálogo. Uhum. Me conta como que foi você pensou nessa construção. Eu fiz alguns treinamentos de marca, especificamente sobre marca. Até o Bruno Andrade, né? O Bruno é um irmão querido, assim, foi um grande, além de amigo, foi um mentor, assim, massa que eu tive. E a gente caminhou junto durante um tempo, a gente caminha junto até hoje. E ele me ensinou muita coisa. E muita coisa que ele me ensinou, eu apliquei pra mim, apliquei pro meu negócio, né? O primeiro ponto é você se perguntar como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Ou seja, isso é branding. Branding é como as pessoas lembram da sua marca, mesmo quando elas não vejam. Quando ela vê sei lá, o dourado com preto, ela lembra de quem? Ela lembra da Brooks Brasil? Ou ela lembra de outro negócio? Ou ela não lembra de nada? Então eu comecei a pensar nisso, a conscientizar isso e a, de forma estratégica, desenvolver um plano para que isso acontecesse de forma clara para mim, Mikael, e depois, quando eu tive a oportunidade de ter a Alfa Inteligência Imobiliária, fazer isso para a Alfa. Por isso que eu falei, pai, vamos fazer um reposicionamento desse negócio aqui, vamos aproveitar agora que a gente está nessa fase, vamos reposicionar, vamos fazer uma nova logo, vamos mudar a estrutura do nome, vamos mudar tudo. E dito e feito, a gente começou a fazer. Mas agora de uma maneira muito mais intencional, muito mais estratégica. Então o desenho do símbolo ele comunica algo, as cores comunicam algo, o formato da letra comunica algo. Tudo hoje dentro da nossa estratégia de branding comunica o que a gente quer, como a gente quer ser visto. Que é como? Quando se fala em alfa inteligência imobiliária, como que a gente quer que os construtores, os concorrentes, o mercado, né? Os parceiros e o cliente. Como que a gente quer que eles pensem? Qual é a percepção que a gente quer que eles tenham? É que nem a voz e a garrafinha de plástico da água. Qual é a percepção que o cliente tem da voz e qual é a percepção que o cara tem da garrafinha d'água? Nós queremos ter a mesma percepção da voz, esse mesmo alinhamento, tá entendendo? Cara, lá é uma imobiliária família, lá é uma imobiliária que dá para confiar, lá é uma imobiliária de negócio séria, é uma imobiliária de alto padrão, uma imobiliária qualificada, não é qualquer um que trabalha lá dentro, tá entendendo? Então a gente queria construir esse posicionamento e essa percepção de valor. Como faz isso? Então tem que estar muito alinhado desde a estrutura da marca, a estrutura física, a quem eu vou recrutar para trabalhar lá dentro, porque ele vai ser um representante da minha marca. Então tu imagina só se eu contrato um corretor, por mais bom que ele seja, mas é um cara que nem se veste bem, velho. Não dá, não tá alinhado. Então por mais que possa parecer bobo ou simples a questão de vestimenta, dentro do nosso escritório é algo importante. Nós valorizamos tanto quanto a tua competência técnica. Por quê? Porque tu tá representando a minha marca. Quando as pessoas te veem, elas lembram de quem? Da minha marca. Então, nós somos um representante da Alfa. Temos que representar o quê? Os valores e as crenças da Alfa. E assim, a mesma coisa, eu como indivíduo. E foi assim que eu comecei a construir meu posicionamento. Eu entendo hoje a rede social, o Instagram, como um cartão de visita. Hoje você vai se conectar com alguém, você vê que é alguém que você não conhece. Ela pede o teu telefone ou pede o teu Instagram? O Instagram. Ela pede seu Instagram. E a primeira impressão que ela tem de você é por onde? Através do É seu pelo Instagram. Instagram. Ela te vê, ela tem uma percepção, a primeira ali de você pelo que você está vestindo, a forma como você está se apresentando, mas vai validar o que ela pensou de você? O seu Instagram. Essa é a verdade. É, Temos que ser realistas. Esse é o fato. Eu cheguei aqui, olhei pra Isabela, tive uma primeira impressão. E é inconsciente, não é consciente. é É inconsciente. inconsciente. Opa, Isabela tá usando um relógio legal, tá usando uma pulseira legal, tá bem vestida, tá alinhada. Opa, é interessante. Acho que ela se dá bem na vida. Não sei o que ela faz, mas ela deve ter resultado. E aí, o segundo passo dessa pessoa que tá ali pré-julgando ela é o quê? Ei, deixa eu ver seu Instagram. Se ela não te pede, ela te procura ali, né? Correto? E aí você começa a avaliar a pessoa e a tirar conclusões baseado no que você tá vendo. E lembrando que nem tudo que tá na rede social é verdade. Nem tudo que tá na rede social é verdade. Fechado? Você vai lá e tira pré-conclusões. Por isso que é estrategicamente fundamental você buscar construir um posicionamento na rede social. Foi aí, então, que eu comecei a desenvolver o meu posicionamento. O que eu pensei? Apresentar vídeo é um formato de me apresentar nas redes sociais. Eu não posso fazer só mais um vídeo. Por quê? Porque eu quero ser diferente, eu quero ser visto como autêntico. Eu quero ser visto como um negócio de excelência.
Então aí eu peguei meu videomaker e falei, cara, nós queremos fazer algo diferente. Se for pra fazer só mais um vídeo, não vai ser postado. Eu tenho vários e vários vídeos, isso aqui não foram postados porque eu não gostei. Não tá alinhado com a sua marca. Não tá alinhado com a minha marca, Uhum. entendeu? Tem que ter uma história muito boa pra estar conectado com aquilo que eu acredito, com a mensagem que eu quero passar. E aí fica uma provocação. Hoje, se alguém entrar no seu Instagram, qual a percepção que ela tem? Se ela entrar no Instagram da sua empresa, qual que é a percepção que as suas redes passam? Que você é o melhor? Que você é excelente no que faz? Ou que você só faz por obrigação? Porque disseram que tem que fazer. Porque a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras. Então, como que o cliente vai sentir confiança em você? Muito bom. É importante estar bem posicionado na vida e nas redes sociais também. O Mika falou de primeira impressão. Se a gente só tem 3 segundos para passar uma primeira impressão, por que você vai desperdiçar isso tendo um perfil mal apresentado? Um conteúdo ruim? Então, trabalhe a favor dos resultados que você quer. E posicionamento é essencial para isso. Muito bom, Izzy. É isso aí, concordo total. Maravilha. Me conta uma coisa, como que esse posicionamento também reflete na cultura da sua empresa? Porque não é só, tem você que está bem posicionado, a Alfa que está bem posicionada, mas a gente vê também que cultura, os valores da marca são refletidos nos outros corretores, nos corretores da marca. Então, você entra no perfil deles e vocês veem que, de fato, eles são uma extensão daquilo que vocês acreditam. Como é que é isso? Ecossistema, o ambiente ele tem que ser um propulsor de crença, de mentalidade. Então, por exemplo, hoje dentro do nosso ecossistema, o cara trabalha lá dentro, ele tem que fazer legendários, tem que fazer método CIS. Pode parecer bobo, mas ele tem que fazer. Se não quiser fazer, que nem eu falei, tá tudo bem, só não vai trabalhar aqui dentro. Por qual motivo? Porque isso é uma forma que a gente encontrou de fazer uma triagem e alinhar um pouco da mentalidade deles um pouco com a nossa, entendeu? Fazer eles enxergar um pouco da vida como a gente enxerga. E o método CIS, ele faz muito isso e o Legendários também. Alinha muito a cosmovisão da gente, né? Faz cair muita ficha. Então, quem não fez método CIS, eu indico muito, né? Inclusive, tá rolando agora. Mas, enfim, não tô aqui para falar de curso, tô aqui para falar do nosso negócio, né? Por que a gente faz isso? Porque se a gente vê que o corretor de imóvel ele vai colocar a energia dele e vai tirar do bolso dele o dinheiro para investir para fazer esses 2 treinamentos, que não são baratos, é porque mostra para mim que esse cara tá querendo. E é dito, cara, é assim, ó, é feijão com arroz. O cara vai lá, não tem o que fazer. Ele muda, ele volta diferente, ele volta bem louco, assim. Ele volta, cara, que loucura que eu vi. Quero mudar minha vida, velho. Quero fazer acontecer e tal, tal, tal. Então a gente tem um ambiente onde todo mundo fala a mesma língua. Então a gente tá muito alinhado em linguagem, entendeu? Então o que acontece? Quando o pessoal chega lá, o pessoal chega na nossa imobiliária, chegou um corretor lá que ele não se vestiu muito bem. Só que o ecossistema ele sempre vence. Ele começou a se sentir desconfortável pela forma como ele estava se vestindo. Ele pegou o meu irmão, que está se estudando muito sobre moda, né? Foi a Porto Alegre e falou, cara, vai lá e me ajuda. Quero começar a mudar meu estilo de roupa. E começou a mudar. Então, o que acontece? Hoje é como você falou, hoje os nossos agentes eles são uma extensão do que nós acreditamos e como nós pensamos. E assim começa a ser não apenas de uma forma visual, mas também de uma forma mais profunda. Nós tivemos corretores de imóvel, que a nossa cultura faz isso, né? Corretor de imóvel que trabalha na nossa empresa, que não era casado, casou, não era convertido, se converteu, aceitou Jesus, não era batizado, se batizou, hoje frequenta a igreja, comprou carro, comprou casa, entendeu? Então, desde, para mim, o que é mais importante, que é isso, que é ele mudar a emoção dele, o coração dele, a mentalidade dele, com esses tipos de decisão, porque pro cara tomar a decisão de casar, é porque o cara mudou a cabeça. O cara tomar a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é porque o cara caiu algumas fichas para ele. Para mim, se o ambiente está proporcionando esse primeiro nível de posicionamento, opa, meu ambiente está muito alinhado. Só que não é só isso. Porque meu ambiente precisa empurrar o cara, precisa empurrar a pessoa de uma forma natural a ela desenvolver uma consciência de se posicionar nesse primeiro nível, mas de nada adianta também se ela não se posicionar no segundo. De que adianta ela ter um posicionamento tão bom que nem esse, casar, se converter, se batizar, mudar a mentalidade e tal, crescer e tal, mas não ter resultado? Não adianta de nada. Então, para mim, não adianta o cara ter esse tipo de posicionamento, mas não ter um posicionamento alinhado em comportamento no trabalho. Não anulo. Ligação, trabalho duro, velho. Trabalho duro, sangue nos olhos. Entendeu? Então, o ambiente, ele precisa proporcionar isso também.
O ecossistema, o ambiente, a ambiência precisa ser um ambiente propulsor de comportamento de trabalho focado. Então, o que a gente faz? A reunião hoje no mercado, a maioria das imobiliárias começa semanalmente, começa às 8 horas. Nós vamos começar às 7h30. Se o mercado faz X, nós vamos fazer X mais Y. Por quê? Porque, literalmente, eu entendi que o meu posicionamento, ele precisa, de uma forma natural, ser um propulsor de novas decisões, de novos comportamentos, de novas atitudes e um novo posicionamento de quem tá dentro. Porque se o cara chegar lá dentro e ele sair e continuar da mesma forma, não me serve nada. Ele precisa chegar lá dentro, a ficha dele precisa cair e ele precisa melhorar o posicionamento, melhorar as atitudes, melhorar as decisões, melhorar o comportamento, crescer mais, vender mais, prosperar mais. Porque se esse cara prospera mais, a minha empresa prospera mais. Por isso que a gente fala que a gente não quer formar apenas bons corretores. Nós queremos formar líderes. Nós queremos formar os melhores. Mas para isso, esse cara tem que querer muito e tem que ter muito sangue no olho. Tá entendendo? Tô entendendo. Bom, Faz sentido? faz todo sentido. E aí chega num ponto que é assim: hoje, o corretor e o dono de imobiliária, ele, a nível de rede social, ele mal quer postar conteúdo. Uhum. Ele mal quer posicionar a marca dele. E geralmente, quando ele posiciona, qual que é o resultado? É um catálogo digital, é um perfil desorganizado. Por quê? Porque existe a crença de que nada disso importa. Existe a crença de que marketing não funciona, posicionamento não funciona. Uhum. O que você diria para esse corretor e dono de imobiliária que acredita fielmente que talvez tudo que a gente está conversando aqui não é interessante? Que esse cara tá deixando muito dinheiro na mesa. Exatamente. E ele pode pegar e me dizer o seguinte, mas eu já vendo bem. Eu acredito. O meu pai, por exemplo, é um cara que até então, ainda hoje eu tenho uma dificuldade com ele, porque ele é um cara que vende uma outra tipo de realidade, mas ele não vende através de vídeo. E tem vários que eu conheço que nem tem nem Instagram, não tem nem Instagram, e vende pra caramba, vende mais do que quem tá, por exemplo, produzindo conteúdo. Então eu não sou um defensor, por exemplo, assim, falar, cara, não, quem não tá postando conteúdo não vende. Não, não é isso. Eu só acho que esse cara tá deixando muito dinheiro na mesa. Se esse cara vende um monte, assim, por outros know-hows, outros track records, que o mercado deu pra ele, a trajetória, a experiência, o cara raiz que veio de baixo, construiu, tem, por exemplo, é o caso do meu pai. Tu imagina se ele pegasse tudo isso e começasse a colocar, exposto isso nas redes sociais. Começasse a produzir conteúdo, começasse a mostrar o trabalho dele, começasse a mostrar quanto realmente ele é bom de verdade. Porque ele não apenas ele Parece é ser. bom, ele tem que parecer bom. Uhum. Tá entendendo? Isso precisa ser construído. Por quê? Porque hoje a realidade que nós vivemos hoje como mundo é essa. Hoje o cliente que ele não te conhece, ele vai buscar onde? Um profissional? Nas redes sociais, na internet. Entendeu? Então esse cara pode estar ganhando muito dinheiro, porque nós temos duas realidades. Aquele que não tá ganhando nada e que não acredita em nada, e que não vai fazer conteúdo, tá tudo bem, cada um tem a vida que merece, só vê se os teus resultados estão bons, se tá bom, tu quer continuar desse jeito, tá tudo bem. E tem aquele cara que, por exemplo, que é o que eu falei agora, exemplo, meu pai. Meu pai representa o outro cara. Aquele cara que já tem resultado, já tem uma base, e fica pensando, cara, não é pra mim, não sei, não consigo. Eu digo, tudo bem, é sua crença falando, mas eu digo, tem muito dinheiro na mesa. Você tá ganhando bem, mas poderia estar ganhando 10 vezes mais. Porque a rede social, a internet, sim, ela te proporciona um crescimento disruptivo. Te proporciona, sim, acesso a cliente, a negócios, percepção. Entendeu? Uma coisa é fato. Todos nós somos vendedores. Todos nós no mercado Sim. imobiliário, todos nós é forte, mas muitos de nós no mercado imobiliário somos o quê? Vendedores. A gente quer vender imóveis. De uma forma, assim, focada em venda, porque é bem além disso. Mas toda vez que eu escuto que, eu não vou me posicionar, eu não vou investir em marketing, eu não vou produzir conteúdo, não vou rodar tráfego pago, o que que eu escuto? Olha, eu sou vendedor, eu gosto de fazer venda, eu gosto de transformar vidas através do mercado imobiliário, mas tá bom aqui. Eu não quero vender mais. Parece que, de fato, tá deixando dinheiro na mesa. E assim, o seu pai, por exemplo, vocês hoje se posicionam nas redes sociais e ele não. E tá tudo bem, porque você se posiciona, a Alfa tá posicionada, mas em contrapartida, há quanto tempo ele já não vem fazendo um trabalho de posicionamento? De se posicionar nas mesas certas, ao lado das pessoas certas e se posicionar em um lugar único na mente dessas pessoas. Uhum. Então não é um posicionamento digital, mas é um posicionamento que vem sendo construído há muito tempo. Exato. Eu acho que assim, é literalmente essa frase.
Não basta você apenas ser bom. Você tem que parecer que você é bom. Porque quando você parece que você é bom, você tem escala. Só que também tem o outro lado. Tem sim muita gente que parece que é bom, mas não é bom. E é uma pena. Por quê? Porque esse cara consegue atrair, mas esse cara não consegue reter. O que eu quero dizer com isso? Através do meu parecer ser bom, eu consigo atrair clientes. Mas esse cliente, quando ele vai se relacionar comigo, fazer negócio comigo, ele vê que realmente eu não sou aquilo que eu estou mostrando, eu não consigo reter ele. Não consigo fidelizar ele. Não consigo manter ele. Agora, quando você é bom e você parece que é bom, você tem escala. Por quê? Porque você consegue atrair, reter e escalar, gerar mais indicação, mais negócio. Aquele cliente que você não receberia, aquelas oportunidades de negócio que você não receberia, você começa a receber. Por quê? Porque você está sendo visto. E quem não é visto não é lembrado. E muitas vezes, quem é mais visto vai vencer do melhor. Vai vender mais que o melhor. Por quê? Porque o melhor não foi encontrado. O melhor não foi encontrado. E hoje as redes sociais é uma forma de você ser visto. Você investir em conteúdo, criar conteúdo, dá trabalho. Só que assim, eu costumo falar, por exemplo, dentro do nosso ambiente, para o nosso time o seguinte, não dá trabalho. É o trabalho. É o trabalho. É o trabalho. Não tem o que fazer. É isso. Você não tem outro caminho. Não é dar trabalho, é muito trabalho. Cara, é esse o trabalho. Você tá disposto a fazer? Faz. Se você não tá disposto a fazer, tá tudo bem. Só não vai ser aqui. É o trabalho. Então, pegando esse tema de rede social, de marketing, cara, eu posso pegar e trazer. Lembra, narrativa. Dá muito trabalho, é uma narrativa. É uma comunicação, que vai me gerar o quê? Um pensamento e aí vai, até onde aquilo que eu falei agora. Mas na nosso negócio, por exemplo, pegando esse tema de marketing, não dá trabalho, é o trabalho. Por quê? Porque a imobiliária precisa ser vista do jeito que a gente quer. Precisa atrair cliente, precisa atrair negócio, para no final ter venda, ter resultado e por aí vai. Como indivíduo, como corretor, não dá trabalho, é o trabalho. Porque se você não ser visto, a concorrência vai ser vista. Foi assim que eu fiz para mim. Eu comecei a buscar mais formas de ser visto através do marketing e assim eu comecei a acessar novas oportunidades que antes eu não tinha e nem teria. Com certeza. A gente fala muito isso. Porque a gente sempre escuta, posicionamento dá muito trabalho. Conteúdo dá muito trabalho. E a gente sempre reafirma, posicionamento não dá trabalho, é o trabalho. É. Produzir conteúdo não dá trabalho, é o trabalho. Se a gente quer novos resultados, a gente precisa ter novas atitudes, novas ações, precisa fazer diferente. E um ponto que quando a gente fala de posicionamento e conteúdo, por exemplo, é que as pessoas pegam na vergonha. Eu vou produzir conteúdo e eu vou passar vergonha nas redes sociais. Eu vou me posicionar e vou passar vergonha nas redes sociais. O que você diria pra essa pessoa que acha que ela tá passando vergonha quando ela produz um vídeo que não é tão bom assim? O que eu falei ontem. Quem teme o ridículo não vive o extraordinário. Teu problema não é passar vergonha, teu problema é ficar pensando no que os outros vão pensar de você, se preocupar com o que as outras pessoas vão falar ou pensar a teu respeito. Cara, todo mundo fala de todo mundo. As pessoas sempre vão falar de você. Você tem que ligar um pisca-alerta, na minha opinião, quando não tem ninguém falando de você. Por quê? Porque você não tá fazendo nada. Você não tá sendo visto. Cara, comigo foi bem assim. Eu comecei a me posicionar, comecei a ser ridicularizado. Por quê? Porque eu tava fazendo. Agora virou o videozinho, fazer videozinho. Agora, eu chamava de Mini Augusto Braga. Agora virou o Mini Augusto Braga, na época, faz tempão, né? Fazia os videozinhos. Agora virou isso, virou aquilo e tal. É ator de Hollywood. E aí? E o vídeo vende? E não vem? Hoje todo mundo faz, né? Todos fazem. Os tipos de vídeo que eu fazia na época. Mas na época, todo mundo ridicularizava. E eu podia ter 2 caminhos. Parar ou continuar. Algumas coisas eu parei. Deixei de acessar muita coisa. Algumas coisas eu continuei. Acessei muito. Exemplo, o que eu parei? O braço educacional, eu dei uma travada. Imagina só se eu não tivesse... Eu fico pensando, imagina se eu não tivesse parado de fazer live, velho. Se eu tivesse até hoje fazendo live. Eu tenho certeza que eu ia acessar oportunidades que eu não acessei. Mas na época, 4 anos atrás, quando o negócio era live, eu fazia live todo dia. Eu era ridicularizado. As pessoas falavam, cara, que viagem é essa? Agora virou o coach. E fazia o figurinha minha e tá tudo bem. Quem teme o ridículo não vive o extraordinário. As pessoas vão falar de você sempre. Você fazendo. Você não fazendo, você nem vai ser visto. Você nem vai ser lembrado e ninguém vai falar de você. Aí você é só mais um. Entendeu? Então, no tema marketing, fazer vídeo, cara, faz. Não dá bola porque as pessoas vão fazer. Só faz. Não espere estar preparado para fazer. Apenas comece.
preparação vai vir no meio do caminho. Ou tu acha que quando eu fiz meu primeiro vídeo era no nível que é hoje? Era bem longe. Mal sabia falar, todo travado. Ficava numa casa durante um dia inteiro pra fazer um vídeo. Hoje eu vou lá, em 40 minutos, menos de uma hora, eu consigo terminar o vídeo. E é um Começa, vídeo né? que dá de 100 vezes a zero do que quando eu comecei lá no começo. Só que é o tempo. Você tem que respeitar muito o tempo, respeitar o processo. Por que é frustrante a maioria das pessoas? Porque elas querem começar bem já. Elas querem já começar top. Já querem começar palestrando já topzera. Já querem começar mentoreando já nível hard. Já querem começar vendendo. Não é assim que funciona. Começa. Comece. Respeita, pé no chão. Entendeu? Não deixa subir pra cabeça, pé no chão. Vai indo, passinho de cada vez, velho. Vai indo. Isso aqui eu falo muito pro meu irmão, pra galera, pra nós somos novos, cara. Pé no chão, cara, relaxa. Clareza da visão, velho. Hoje o podcast pode dar desse jeito, daqui a pouco você pode ter um prédio. Mas não queira o prédio primeiro. Visão. A visão é o prédio? Ok, vamos pra onde agora? Estratégia. Na estratégia, o que eu vou acontecer? Vou começar a executar ela. Não vai dar certo, muitas vezes. Ou seja, as pessoas vão te regularizar. Não vai dar certo. O cliente vai te negar. Mas continua. Tá entendendo? Tudo começa na visão. Mas não queira chegar direto nela. Respeita o processo. Pé no chão, vai com calma. Que vai dar certo, se não para. Com certeza. Assim, na produção de conteúdo, assim como na vida, uma coisa que eu percebo as pessoas postam, 5 vídeos, rodam R$100 em anúncio, pensam, não dá pra mim. As pessoas pensam, já fiz o suficiente, mas continua. Continua. Às vezes não é ali no primeiro, no quinto, no 10º, mas continua. Porque se a gente tá aqui nesse momento foi porque apesar do fracasso, apesar dos não, apesar das dificuldades, a gente escolheu se manter no caminho, acreditando na visão. Então, como você falou, aqui agora o podcast é dessa forma, mas pode ser que daqui a um tempo seja um prédio. E eu acredito que sim, amém? Se você não parar. Se eu não parar. Justamente. Porque a maioria das pessoas para. A maioria das pessoas faz 1, 2, 1 mês, 2, 1 ano. Opa, não vi evolução. Parou, desiste. Quantos projetos tem que, cara, mal começou e a galera já desistiu? Tem vários. Quantos corretores de imóvel tu acha que começou na pandemia e hoje cadê esses caras? Sumiram. Por quê? Porque a pandemia foi algo sobrenatural, anatural. Hoje, nossa, hoje tá muito diferente. Não tá diferente, hoje tá normal. O mercado hoje tá o que sempre foi. A pandemia, os tempos de pandemia foi algo realmente diferente. Foi algo que tu não precisava comprar, tu não precisava vender pro corretor, pro cliente. Eu não precisava te vender. Você vinha até mim louco pra comprar. O que teve muito na pandemia foi o quê? Não era corretor de imóvel, era demonstrador de imóvel. E o cliente comprava. Quanto é que Era um tirador de pedido. Era um tirador de pedido. Tinha muito. Por quê? Porque a pandemia deixou muita gente rica, principalmente muito corretor de imóvel. Muito. Mas teve muito aventureiro que entrou. Cadê esses caras? Desistiram. Quantos projetos tem de podcast que começou, mas o pessoal desistiu? Quantos negócios novos que foram projetos que foram começados, mas pararam? Então pode chegar muito longe, se não desistir. O que você diria, assim, pra quem tá desanimado, tá pensando em desistir, ou que talvez agora não seja nem tão disposto a investir em conhecimento, investir em posicionamento, investir em conteúdo, investir no que for que seja? O que você diria pra essa pessoa que tá pensando assim, cara, não dá certo pra mim? Eu penso o seguinte. A gente já falou sobre muita coisa que pode ajudar essa pessoa. Mas de forma bem simples. Bem simples. Essa pessoa precisa mudar a realidade dela. Para ela mudar a realidade dela, ela precisa mudar o que ela tá pensando. Mas ela precisa ter consciência de onde é que ela tá. Essa pessoa que tá nesse lugar que você falou, precisa ter consciência disso. Porque muitos estão nesse lugar, mas não tem consciência que estão nesse lugar. Consciência de onde você tá e clareza para onde você quer ir. Então, exemplo. Hoje eu tô sem vender há 6 meses. Eu tô sem dinheiro, eu tô quebrado, eu tô lascado e a um passo de desistir da profissão de imóvel. Acabei de criar aqui um personagem. Beleza? Você precisa ter consciência que tá nesse lugar. E clareza de como você quer estar, por exemplo, daqui 4 meses, que é mais ou menos o que falta para acabar o ano. Em 4 meses, você pode virar sua vida do avesso. Muita coisa pode acontecer em 4 meses. Intensidade distorce o tempo, né? Aquilo que poderia ser em 4 anos, aquilo que poderia ser em 2 anos, em 4 meses tem como ser atingido. Se você mudar o quê? O que você está pensando e o que você está fazendo. Você precisa mudar isso
urgente, uma pessoa que tá nesse estado que você falou. Tive clareza. Da onde eu quero chegar aqui, eu preciso mudar agora. As 3 coisinhas mágicas que eu sempre falo. Eu preciso mudar as pessoas que eu tô conversando. As pessoas que eu ando. Eu preciso mudar os ambientes que eu tô frequentando, que eu tô acessando. Eu preciso mudar o que eu tô obtendo de conhecimento, tudo aquilo que eu tô vendo e ouvindo. Desde música, desde pessoas, desde podcast, desde palestras. Tá alinhado com a minha visão? Você precisa se alimentar de coisas que estão alinhadas, frequentar ambientes e se conectar com pessoas que estão alinhadas com o quê? Com a tua visão. Então, eu acho que é esse questionamento que a pessoa tem que fazer. Pô, fulaninha aqui que eu tô andando. A imobiliária que eu trabalho, tá alinhado ou não pro corretor que eu quero ser? Porque daqui a pouco você quer ser um corretor de alto padrão, mas você tá trabalhando numa imobiliária que só vende Minha Casa Minha Vida. Tá alinhado? Não tá. Eu preciso buscar uma oportunidade em um lugar onde esteja mais alinhado e que vai me levar para esse lugar. E talvez não seja o fim, talvez seja só o meio do caminho, mas você precisa passar por lá. Então, esse questionamento precisa ser feito para que um novo posicionamento e um novo comportamento precisa ser executado. Só que a maioria das pessoas não tem consciência de onde estão. E aí reclama da vida, do mercado, não consegue mudar e continua tendo a vida que merece, que nem diz o Paulo, né? Cada um tem a vida que merece. Por quê? Se você tá vendendo muito, parabéns, cara, você merece. Se você tá vendendo pouco, parabéns, cara, você merece. Você não é diferente do outro cara. O outro cara não é mais gênio que você, ele só tá fazendo o que você não tá fazendo. Concorda comigo? Concordo. Esse cara só tá pensando de uma forma como você não tá. Esse cara tá vendo oportunidades que você não está. Por quê? Por que você não tá vendo isso? O que ele tá fazendo de diferente? O que eu falo muito hoje pro nosso time comercial, cara, quem tá vendendo hoje? O que ele tá fazendo? O que nós não estamos fazendo? O que nós estamos fazendo hoje está alinhado com a nossa visão? A nossa visão é faturar quanto no final do ano? É faturar X. Ok. Quantas ligações você está fazendo? Quantos clientes está prospectando? Quantos clientes está visitando? A gente tem na nossa empresa um quadro de métricas, né? Toda semana, sexta-feira, 7h30, nós temos uma reunião semanal de alinhamento com o time, onde nós alinhamos as atualizações do mercado, que entrou, que saiu, que vendeu e tal. E quando finaliza isso, eu trago algumas métricas, um registro de métricas de comportamento do nosso time. Exemplo, tem lá quantos imóveis o cara visitou na semana, quantos clientes ele foi visitar na semana, quantas atualizações ele fez, quantos bons negócios ele levantou e mais algumas outras. Quantos leads caiu para ele, quantos leads, quantos contatos, quantos follow-up, enfim. E aí eu vou registrando quantos? Pá, pá. E aquilo que eles não sabem me dizer, o CRM me diz, né? Referente a leads, por exemplo. Isso é muito importante. Se tem dono de imobiliária vendo a gente aqui, ou gestor, cara, metrificação, indicadores, se você não tem, você tá lascado. Por quê? Porque você não tem recurso, você não sabe aonde tá os gargalos, você não sabe o que precisa ser corrigido, você não tá vendo aonde é que tem problema, você nem sabe que tem problema, e quando vê tem vários, a métricas e indicadores apontam isso. E aí você não consegue escalar. Por quê? Porque você tá indo só na sua confiança, só naquilo que você tá vendo. Indicadores e métricas mostram aquilo que você não vê. Eu não fico vendo toda semana lá quantos imóveis meus corretores foram olhar. Eu não fico vendo ali toda semana quantos caras os caras estão olhando. Mas no final de semana, os indicadores e as métricas mostram isso. E quando chega lá, o fulano mostra lá, eu visitei 0 cliente. Cara, eu olhei 3 imóveis essa semana. Isso. Legal, foram só anotando os números. Esse número aqui tá alinhado com a visão? Tá fazendo isso aqui que você tá fazendo, porque eu não sou o que tô falando, é o número. Os números falam. Esse número aqui, que é o número do teu comportamento, que é o número de como você tá agindo, que é aquilo que você controla, porque a venda você não controla, que eu falei já. Você controla o seu comportamento, ou seja, esses números aqui são aquilo que você controla. Vai levar para venda? Vai levar para visão de faturamento? Vai levar para visão de receita, para sua meta? Vai? Tá alinhado? Não tá. Opa, então a gente tem que precisar mudar o quê? A maioria das pessoas não tem essa consciência. Pode parecer simples o que eu tô falando. Pode parecer talvez até bobo. Mas a maioria dos corretores de imóvel não tem consciência nem do que faz durante a semana. Chega perdido para trabalhar, chega sem organização, não sei o que eu vou fazer, não sei com que cliente eu falo, não sei o que eu faço, e vai indo, e já se passou uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, esse cara não sabe o que ele fez. Por isso que o resultado dele é incoerente. É um resultado que fica variando, tá entendendo? Tô entendendo. Pra gente finalizar, aqui, Deus, família
trabalho e também cliente no centro. O quanto esses valores, eles hoje influenciam tudo que vocês têm vivido como empresários e empresa? Show. Muito boa essa pergunta. Poucos me perguntam sobre isso. Por que Deus, família e trabalho? O que está influenciando? E por que nessa ordem? Sem inverter a ordem. Infelizmente, tem muitos hoje no mundo, no Brasil, que família e Deus às vezes ficam por último e se fica. Às vezes trabalho em primeiro lugar. Não, o negócio é vender. O negócio é vender. E se sobrar tempo, eu vejo minha família, tenho um tempo de qualidade e quando eu lembro de Deus. Por que Deus, família e trabalho? Porque Deus é o que traz propósito para nós como pessoas. Deus é o que preenche aquele vazio. Deus é o que dá significado. E é através dele, que é o nosso sócio majoritário, que eu costumo falar, né? Hoje nós temos um sócio sim que é Deus. É o nosso sócio majoritário. É ele que está acima de tudo. É ele que manda no negócio. E é sempre nele que a gente vai lá perguntar se a nossa visão é essa. Ó, nós temos essa visão aqui, tá. E aí, tá alinhado com a tua vontade? Se for alinhado, nós vamos tacar pressão e fazer acontecer. Se não tá, nos ajuda. Nos traz clareza, nos traz consciência. E Deus, ele muda a nossa vida. Tem mudado a vida de todos os colaboradores que trabalham com nós. Então, assim, Deus, primeiramente, por causa disso. Família. Porque sem família a gente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Família é a base de tudo. Se não tem família, velho, putz, esse cara fica sem base. É facinho derrubar. Família para nós é um valor, é um princípio. E como para nós é um valor e um princípio, trazendo agora a vertente de negócio, quem tu acha que é o cliente que se conecta com a gente? O cliente que tem os mesmos valores que vocês. O cliente de família, que tem o mesmo valor. Exatamente. É louco isso aí. Sabe por quê? Porque a gente atrai o cliente mais parecido conosco. Exatamente. E aí dá até um corte legal e uma pergunta massa para refletir. Que tipo de cliente você tá atraindo? O cliente que você está atraindo é o cliente mais parecido com você. Então, se você está atraindo um cliente que não está alinhado com aquilo que você quer, quem é que precisa mudar? Você podia ter gravado, hein? Isso é boa, né? Faz sentido isso aí, né? Total. Você atrai o cliente mais alinhado com você. Mais parecido com você. Então, se você quer um cliente mais alinhado, com um poder aquisitivo mais alto, quem precisa mudar? É você, cara. Tá entendendo? Então, para nossa família, é o principal de tudo. Tudo que a gente vai fazer dentro do nosso negócio, confraternizações, tudo, cara, a gente valoriza quem? A família do nosso colaborador. Então, a gente vai fazer um evento, cara, não é só pro fulano. É pra ti, pra tua esposa, pros teus filhos, família. Agora, nesse momento, quando a gente tá aqui, tá acontecendo um discipulado. Sabe o que é discipulado? Sim. Tá acontecendo um discipulado lá na nossa cidade, sabe com quem? Com as esposas de cada um dos nossos corretores. Sabe quem que tá à frente disso? A minha esposa. Minha esposa e minha mãe. Que legal. Minha mãe e minha esposa. Elas pegaram um livro chamado A Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Inclusive é um livro que eu indico para você ler, para todos nós lermos. É um livro espetacular, aonde fala que nós estamos em constante batalha. Aonde? Aqui dentro. Nossa mente é o campo de batalha. Enfim. E elas pegaram esse livro e estão fazendo um discipulado em cima desse livro com quem? Com as esposas de cada um dos corretores. Então, enquanto os corretores estão na linha de frente lá com nós, com os líderes trabalhando, metendo pressão, a família deles está sendo valorizada também. Tá entendendo? Então é exemplo, uma das coisas que, não é que eu indique fazer isso, mas nós fazemos, né? Então, família para nós é um valor, só que nada disso anula. Deus não anula, família não anula o trabalho duro, velho. O chegar cedo, o sair tarde, o trabalhar muito, o ligar muito, cara, sangue nos olhos. Nada disso anula o trabalho duro. Trabalho com excelência, com verdade, com ética. Nada disso anula. Então, para nós, hoje, esses são os 3 valores principais nessa ordem. Sem inverter. Porque não adianta trabalho duro se não tem propósito. Não adianta família em primeiro lugar se não tem Deus. Não adianta tu valorizar super a tua família, mas não dá pra ela uma qualidade de vida porque você trabalha pouco. O que adianta? Não, eu amo minha família. Teve um colaborador que falou assim, cara, é Deus, família e trabalho, mas por que eu tô vindo trabalhar no domingo? Por que eu tenho que trabalhar domingo? Exatamente porque família. E Deus tá ligado ao valor. Por quê? Como é que você vai levar sua família pra viajar no que vem? Como é que no final do ano você quer levar sua família para tal lugar? Você quer dar uma casa melhor? Você quer dar uma estrutura melhor? Como? Se você tá trabalhando pouco? Se num domingo você não vem? Tem que saber jogar o jogo, cara. Eu falo para eles. O verão para nós lá ele é muito intenso no trabalho.
Então o verão vai ser, cara, muitas vezes você vai ter que ser desequilibrado. Você vai ter que trabalhar mais do que vai ter que ficar com sua família. Mas por quê? Para ficar depois melhor com eles. Então, Deus, família e trabalho, o significado de cada um, hoje são os valores e os princípios que norteiam os nossos comportamentos, as nossas decisões, a nossa mentalidade, a nossa postura, e tem gerado exatamente o impacto que tem gerado, não só no resultado monetário, financeiro, de resultado de venda, mas também nesse resultado que eu acabei de falar para você. Pessoas se transformando, mudando de vida, mudando a forma de enxergar o mundo, quem não era casado casando, ou seja, tá alinhado com o meu valor que é família, não tá. O cara que chega lá e não é casado e toma a decisão de casar. Tá alinhado. Tá entendendo? Então, quem valoriza a família se conecta com a gente, desde o colaborador até o cliente. Maravilha. E é assim que tem acontecendo. E é dessa forma profunda que a gente encerra aqui. Fica muitas reflexões importantes e vai uma provocação. Qual que é o propósito do seu negócio? Qual que é o propósito da sua empresa? Por que você faz o que você faz? O que te move? É só vender casa? Nada além disso? Então, o Mika trouxe aqui uma aula do que é ter um negócio pautado em valores, pautado em propósito, e que isso sim também funciona e funciona muito. Mika, obrigada, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, obrigado pelo convite, foi um prazer, uma alegria poder compartilhar, poder contribuir de alguma forma. Obrigado pelo convite. A Brokers Brasil já é um sucesso, vai ser mais ainda. Amém. Eu acredito que a visão tá alinhada, a visão tá clara. Cara, é meter pressão, Deus, família e muito trabalho duro. E a gente vai ouvir muito falar dessa marca ainda. E você junto, se Deus quiser. Amém. Tamo Bom, junto. gente, lembre-se de se inscrever no canal. Aqui estão as nossas redes sociais, da Alfa, do Mika, da Brokers Brasil. Nos sigam em todas as redes para continuar acompanhando a Brokers Brasil e também o trabalho que o Mika Firmino tem feito. Mika, obrigada, viu? Tamo junto. Obrigado.